meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, né? Hoje pela madrugada eu vim gravar o vídeo falando da história do José do Egito, que foi levado para o Egito cativo como escravo, os irmãos dele vendeu ele, e ele tinha um coração muito bom, perdoou seus irmãos, entendeu? Que ele tinha um coração bom demais. Eu falo, meus irmãos, eu até emocionei no vídeo porque ele perdoou os irmãos e tudo. Eu falo por experiência própria. Deus conhece meu coração, conhece meus pensamentos. Eu não sei se eu teria aquela, tipo assim, eu não sei se eu teria o coração igual dele de perdoar, entendeu? Os irmãos, pode ser que sim, pode ser que não, porque quem conhece meu coração é só Deus. Mas José foi um grande homem de Deus em cima dessa terra, porque ele deu perdão aos seus irmãos, trouxe seus irmãos para morar na terra do Egito. Mesmo os irmãos dele ter feito ele sofrer tanto, igual eu trouxe em vídeos, pedaços de recortes de vídeo para vocês estão vendo aí em casa aí, entendeu? Você que está na sua casa, que está no celular, que tem acompanhado os vídeos que eu faço pela internet, que tem dado bastante visualização, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. E fico feliz se os vídeos estiverem ajudando vocês a se aproximar de Deus, como tem me ajudado, porque eu estou me aproximando de Deus fazendo esses vídeos, e espero que vocês que estejam assistindo estejam se aproximando de Deus também, através das histórias da Bíblia. Meus irmãos, eu vim para ler o capítulo 47 de Gênesis hoje, porque o resto eu já trouxe tudo em vídeo. Então o 47 é impactante também. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. A palavra diz, meus irmãos, no capítulo 47 de Gênesis: então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas com tudo o que tem. Com tudo o que tem chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Viu, meus irmãos? Eles pastoreavam ovelhas, eram pastores, cuidavam das ovelhinhas. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. E agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra e Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais, do gado sobre o que eu te tenho. E trouxe José a Jacó seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou o Faraó. Viu, meus irmãos? Já imaginou que honra para o senhor Jacó ter seu filho José, governador do Egito, estava na presença assim, do Faraó, e abençoar o Faraó? É a mesma coisa, um exemplo, é a mesma coisa eu. Vamos fingir que o Bolsonaro está lá governante, é o presidente. Já imaginou ele chamar, tipo assim, eu chegar lá com meu pai e meu pai abençoar a vida do Bolsonaro, porque meu pai tem um Deus vivo? Meu pai já faleceu, isso nunca vai acontecer não. Mas já tinha uma suposição. Já imaginou, meus irmãos? Que coisa mais linda? Entendeu? O senhor Jacó teve essa oportunidade, ele abençoou o Faraó, o governante daquela terra, o homem supremo que mandava e todos tinham que obedecer. Viu, meus irmãos? Olha só, e trouxe José a Jacó seu pai e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou o Faraó. Fala no versículo 7. E o versículo 8: e Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos, poucos, e meus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, e no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Que a casa do pai dele, meus irmãos, era muito irmão, era uma família muito grande. Eu trouxe o nome deles tudo no outro vídeo aí antes desse.
Está lá escrito na Bíblia, na legenda, o nome de todos, entendeu? Que a família era muito grande. E olha só o que aconteceu. No versículo 13 diz que José comprou a terra, comprou muita terra no Egito e deu para a família dele, porque José era um homem de grande sabedoria, que Deus dava muita sabedoria para José, entendeu? Porque José, ele era o coração puro, ele tinha um coração fixado no Senhor, ele é um cara que não se desviava, ele fugia da aparência do mal, ele era um cara que, tipo assim, tinha uma fé tremenda. Eu acho até bonito, entendeu? É um herói da fé, para mim é um exemplo. Olha só, versículo 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na sua terra de Canaã, pelo trigo que compravam. José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, e dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai a vosso gado, e eu vos darei por vosso gado. E falta o dinheiro. Então trouxe o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos e das ovelhas e das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor, que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Porque morremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, da semente para que vivemos e não morremos, e a terra não se dissole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os negócios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Viu, meus irmãos, pela sabedoria de José, José comprou a terra do Egito inteiro para Faraó. Faraó já governava tudo e agora ele passou a ser dono das terras também. Viu? Porque quando Deus vivo está na vida da pessoa, as bênçãos transbordou do José, até Faraó ficou cheio de unção. E quando ao povo fê-lo passar as cidades desta uma extremidade da terra do Egito, até outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porções de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhe tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossas terras para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tens dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois isto por estatuto, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gosém, e nela tomaram possessões, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Viu, meus irmãos? Meu irmão Jacó viveu 147 anos. E hoje nós aqui no Brasil, o máximo que nós chega é 70 anos, 80 anos. Quando passa dos 80, pode olhar para o céu e glorificar muito a Deus, porque o pecado aqui é muito grande nessa nação nossa. Mas se nós pecássemos menos, nós chegávamos nos 100 anos, porque tem gente que chega. Tem pessoas que é muito abençoado por Deus e chega na idade boa. Por quê? Porque tem um coração bom, porque ajuda o próximo, porque faz bem às outras pessoas, e Deus abençoa. Deus abençoa muito pessoas que abençoam outras pessoas, entendeu? Porque nosso Deus é maravilhoso.
Olha só o versículo 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. 29. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho, e disse-lhe: se agora tem achado graça aos teus olhos, nego-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência. E verdade rogo-te que não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultará na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me, e ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Viu, meus irmãos? Então Jacó, no capítulo 28, Jacó morre. Mas não vou ler sobre a morte de Jacó não, que é grande. Entendeu? É grandão. E tipo assim, eu já vou encerrando por aqui. Só falo, meus irmãos, confia no Senhor, tenha fé nele, porque é Ele que abençoa a vida da gente. Eu falo por experiência própria, Deus tem abençoado muito minha vida. Hoje eu estou feliz, minha felicidade hoje é verdadeira, não é a felicidade de droga, não é a felicidade de álcool que faz eu ficar feliz, momentânea, porque a droga e o álcool te faz você ter uma felicidade de momento, mas depois quando a onda passa, meu filho, aí vem a depressão, vem o arrependimento, porque gastou muito dinheiro. Hoje, graças a Deus, meu dinheiro está sendo gasto, mas vai ser gasto na casa do Senhor, na obra de Deus. Aí vai ser gasto na obra de Deus, porque para Satanás meu dinheiro não vai mais não, porque eu tenho muita fé em Jesus. Então, meus irmãos, é igual eu falo com vocês, vamos obedecer, vamos ser fiel a Deus, porque nós temos tudo para ganhar com Deus, como somos verdadeiros e fiel a Ele de verdade. Então, que essa palavra da Bíblia sagrada venha ficar gravada no coração dos irmãos. Tenham uma boa tarde e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou chorando mais não, agora eu estou feliz. Deus abençoe suas tardes.